A Bíblia nos mostra que o próprio Deus organizou a nação judaica e comissionou sacerdotes para os deveres de culto e adoração. Porém, quando veio João Batista separado daquela instituição, os sacerdotes não reconheceram a divina missão de João Batista. Em Lucas, no capítulo 20, Jesus pergunta aos sacerdotes se o batismo de João era de Deus ou não. E os sacerdotes nada responderam, porque a sua vida não estava de acordo com aquilo que João ensinava, e as pessoas admiravam a obra de João Batista. Bem-vindo ao terceiro vídeo da série, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o relacionamento entre a obra de sustento próprio, que nos inscritos de Ellen White é chamado de linhas irregulares, e a obra denominacional, que é chamado de linhas regulares. Vimos que Deus sempre usou homens e mulheres para revelar ao mundo o plano da salvação, quem Ele é, os seus propósitos. Às vezes homens e mulheres de forma mais diferente, e às vezes como instituição religiosa, como por exemplo o sacerdote levítico do passado, ou então uma denominação cristã nos dias de hoje. Mas se observarmos o relacionamento entre obreiros independentes e aqueles que estão ligados a uma instituição religiosa, nós vemos que esse relacionamento nem sempre foi tão amistoso. Um bom caso de sucesso entre a união de obreiros de sustento próprio e instituição religiosa, nós encontramos no livro de Neemias e também no livro de Esdras. Quando Neemias soube do estado que estava Jerusalém e Judá e o povo hebreu, o Espírito Santo o levou a fazer uma obra especial. No propósito de restabelecer o culto a Deus e a cidade de Jerusalém, o povo ficou do lado de Neemias. Deus levantou Esdras, que era um homem de profundo conhecimento na lei de Deus. Deus levantou profetas e Deus reuniu os sacerdotes que estavam espalhados por todos os lugares. Um maravilhoso caso de sucesso entre a união das duas obras, os dois braços da obra de Deus. Observe o que a irmã White fala sobre a obra de Neemias. Neemias não havia sido separado como sacerdote ou profeta, mas o Senhor o usou para fazer uma obra especial. Ele foi escolhido como líder do povo. Review and Herald, 2 de maio de 1899. Vimos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia teve o seu início pelo trabalho de obreiros independentes. Mas em 1861, Deus organizou a igreja e ordenou a obra denominacional, não para substituir a obra de sustento próprio, mas para acrescentar forças à sua causa. E naquele mesmo ano, nasceu a primeira associação da Igreja Adventista, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. E o objetivo de estabelecer associações regionais foi primeiramente duplo. Primeiro, acreditava-se que igrejas pequenas lançavam e iluminavam a verdade até certa distância, mas que não poderia expandir a sua obra para áreas ainda não penetradas da região. Então, foi um pensamento sábio ter homens de experiência que pudessem encontrar colportores, evangelistas, obreiros bíblicos e leigos que pudessem ser enviados a essas regiões ainda não penetradas e lá pregar a terceira mensagem angélica. E segundo, também foi um pensamento sábio ter homens de experiência para guiar na verdade as várias comunidades da igreja. E assim começou a obra denominacional na Igreja Adventista, onde homens foram escolhidos como pastores e começaram a receber um pequeno salário regular. Pela virada do século XIX para o século XX, a natureza de sustento próprio dos adventistas do sétimo dia foi quase esquecida, embora continuasse a existir fiéis obreiros leigos. Muitos problemas estavam surgindo na igreja remanescente de Deus. Havia problemas doutrinários que estavam dividindo a igreja, problemas também na obra de saúde. A obra educacional estava se movendo com muita dificuldade no colégio de Battle Creek, em 1879. Por ocasião da falta de apoio das associações aos obreiros de sustento próprio,
a irmã Ellen White escreve uma carta a um dos líderes da igreja naquele tempo. As linhas regulares não fizeram o trabalho que Deus deseja ver realizado. O que se vê atualmente é suficiente para provar a todos que têm verdadeiro espírito missionário que as linhas regulares pode ser um fracasso e uma armadilha. Ao irmão Daniels, 28 de junho de 1901. A verdadeira ênfase do Conselho de Ellen White está em que obreiros denominacionais e de sustento próprio trabalhem juntos ao invés de um ficar sob o comando do outro. No passado, os primeiros líderes trabalharam a fim de seguir esse conselho, não aceitando-o completamente, mas nós podemos ver que, através das medidas da Assembleia da Associação Geral, em 1909, de que naquele tempo havia o reconhecimento do apoio aos ministérios de sustento próprio. Confira um trecho desse boletim. Recomendamos que os mais estreitos laços de simpatia e cooperação sejam mantidos entre escolas de sustento próprio e a nossa obra institucional, que os departamentos de educação sejam encorajados a assim cooperarem com essas escolas de sustento próprio, a fim de que a maior ajuda possível seja prestada e os melhores resultados sejam alcançados. Recomendamos ainda que as nossas instituições mais sólidas encontrem e encorajem pessoas capazes de empreender essa obra de sustento próprio, e que os obreiros assim selecionados sejam estimulados a fazer um curso de instrução na Escola de Madison. A Associação Geral e a União da Associação do Sul estão envidando esforços especiais a fim de cumprir esta instrução. Boletim da Associação Geral, em 1909, página 372 e 373. Essas recomendações da Associação Geral, até onde nós sabemos, nunca foi anulada. Porém, isso tem caído no esquecimento de quase todos. Esse relacionamento de simpatia e cooperação há muito tempo não existe com a maioria dos ministérios de sustento próprio, salvo aqueles que se submetem às imposições das associações. Quando a obra educacional em Battle Creek estava com muitos problemas e teve que se mudar de cidade por conta disso, 2 educadores muito leais a Deus foram escolhidos para dirigir a obra, Edward Sutherland e Percy McGann. 3 anos mais tarde, eles renunciaram aos cargos de presidente e reitor do colégio. Ellen White os incentivou a entrarem para o Ministério de Sustento Próprio. E sob a orientação de Deus, eles fundaram um ministério que ficou conhecido como a Escola de Madison. A Escola de Madison virou uma referência e restaurou o braço de sustento próprio ao seu devido lugar. Ellen White estava tão convicta de que o ministério era de Deus que aceitou ser membro do conselho da Escola de Madison, a única posição desse tipo que ela já aceitou. A liderança denominacional parecia estar incomodada com o fato de Ellen White estar tão intimamente ligada a uma instituição de sustento próprio. Madison era visto como um desafio à autoridade e controle da liderança denominacional e estavam preocupados com a liberdade que eles tinham para conduzir o ministério sem restrições alguma. É fácil entender por que esses ministérios são vistos como uma ameaça. Primeiro, esses ministérios não estão sob o controle das associações. E segundo, são vistos como rivais por causa dos recursos do povo de Deus. Eu estou falando de dízimos e ofertas, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. O fato é que Deus está mais interessado no avanço da sua obra e abreviar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, compartilha com os nossos irmãos e até o próximo vídeo.